Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje conversaremos sobre a introdução da alimentação complementar. Para falar sobre esse tema, temos duas convidadas, as enfermeiras Rosiane Rangel e a nossa mestranda também enfermeira Tainá Posser. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, gurias, alimentação da criança ao completar 6 meses, né? É uma fase assim de muitas dúvidas, de muitas angústias dos familiares, né? De como começar, que textura oferecer, que alimentos oferecer. Então, esse tema, né, muito comum entre os profissionais da saúde, e os nossos ouvintes devem estar se perguntando, mas por que duas enfermeiras para conversar sobre alimentação? Então, Prof. Rosiane, queria que tu nos contasse um pouco qual é a importância do enfermeiro também conhecer sobre esse tema. Bom, então, Francieliane, muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando, né, sobre essa temática. É extremamente importante os enfermeiros estarem conversando sobre essa temática. Por quê? No contexto da atenção básica, né, que geralmente muitas das famílias são orientadas nesses cenários, a gente tem os enfermeiros e os profissionais médicos fazendo as consultas de puericultura, que é geralmente quando se faz essas orientações, né? Os pais vão levar essa criança para fazer o acompanhamento, e nesse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a gente vai ter também a temática da introdução alimentar sendo contextualizada. Então, esses profissionais, não só os enfermeiros, né? Claro, nós estamos aqui entre duas enfermeiras hoje, mas acredito que todos os profissionais devem estar informados, né, acerca desse tema, mesmo que não façam diretamente as orientações acerca da introdução alimentar, até para que nós todos venhamos a falar uma linguagem única, né, quando vamos fazer nossas orientações, tirar dúvida dos familiares, dos pais e familiares, né, enfim. Então, a gente sabe que mudou bastante, né, as recomendações de introdução da alimentação complementar. A gente sempre ouve, né, na minha época não fazia assim, né, tiveram muitas mudanças. E, né, a gente sabe, né, de um projeto, né, que nós, inclusive, temos, né, sobre a introdução da alimentação complementar, e também para a gente estar qualificando, né, os profissionais lá da rede, para que, como tu disseste, né, a gente tenha uma linguagem padrão. Então, queria que tu contasse um pouquinho sobre esse projeto que auxiliou, né, os profissionais a terem um pouco mais de conhecimento sobre essa área. Esse projeto, ele foi aprovado no ano de 2021, né? 2020 e aconteceu, foi desenvolvido em 2021 e 2022. Nós estamos, na verdade, finalizando ele agora. O título dele é Qualificação do Acompanhamento Multiprofissional em Saúde em relação ao crescimento e desenvolvimento infantil. Como eu disse anteriormente, a temática da introdução alimentar entra com tudo, né, quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento. Ele é um projeto que foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, né, a FAPERGS. Então, a nossa ideia foi realmente, a gente fala qualificação, mas na verdade é mais uma sensibilização, uma atualização, né, para todos os profissionais sobre essas temáticas relacionadas à criança. Nós sabemos que muitos estudos saem constantemente, nós tivemos atualizações, né, dentro dessa temática da introdução alimentar, e às vezes os profissionais estão ainda orientando de uma forma, né, baseado num guia um pouco mais antigo. Então, o nosso objetivo era conversar realmente com esses profissionais da rede, para buscar uma atualização mesmo, e que, como eu disse, todos nós venhamos a falar a mesma língua. Né? E, Rose, essa temática, acho que dá para contar também um pouquinho, ela surgiu a partir de uma demanda dos próprios profissionais, ou o projeto já impôs alguns temas para esses profissionais participarem, pensando, né, idealizando que eles não teriam esse conhecimento? Não, na verdade, a gente fez uma pesquisação, que nós chamamos, então tivemos um primeiro momento que foi de identificação das principais temáticas que os profissionais sentiam a necessidade de atualização ou queriam, na verdade, né, saber um pouco mais, enfim, conversar acerca daquele assunto. Então, nós encaminhamos um questionário, questionário online, convidando todos os profissionais da rede a fazerem parte desse projeto, né, todos aqueles que têm contato com criança de alguma forma.
E nós sabemos que dentro das unidades básicas, né, das equipes de atenção primária e estratégia da saúde da família, a maior parte dos profissionais tem algum contato. Né, os agentes comunitários que fazem, que fazem as visitas domiciliares, os profissionais que recebem essas crianças né, durante os seus atendimentos. Então, assim, a gente queria conhecê-los e saber quais eram as temáticas de interesse. E a introdução alimentar foi uma temática que surgiu, né, e aí nós realizamos, então, as oficinas com essa temática para conversar com eles a respeito desse assunto. Muito interessante. Então, Tainá, nos conta um pouco como é que foram essas oficinas que tu ajudaste, né, e participou também. Sim, como a gente pode ver, então, nas imagens, a gente contou, então, com os profissionais da área da saúde, da enfermagem, dos médicos, os odontólogos, os auxiliares bucais, técnico de enfermagem e também os nutricionistas da rede aqui de Santa Maria. Como a gente pode então acompanhar nas imagens, a gente tinha uma mesa repleta de alimentos, onde todos poderiam ver o que a criança pode ou não ser ofertado, além de os utensílios e de todo o preparo então dos alimentos. A gente contou então com o apoio do guia da introdução alimentar e também foi feito então realizado os 12 passos da alimentação complementar do Ministério da Saúde. Após, então, a gente fez as oficinas práticas, dividimos todos os profissionais em grupo, onde cada grupo pôde, então, fazer a sua prática e fazer, então, a refeição do dia, por exemplo, de uma criança dos 6 meses, dos 7 meses, os 9 meses, 1 ano e também as formas dos cortes dos alimentos. Ai, que legal. E aí também a gente observa que tiveram nutricionistas auxiliando, né, além dos enfermeiros. E Rose, como é que repercutiu esse projeto, essas oficinas lá na rede? Nós consideramos muito positivo, assim. Ainda não tivemos o acompanhamento, porque a nossa ideia é acompanhá-los por mais tempo, né? Até para que a gente entenda o impacto que esse projeto realmente teve ao longo dos meses, aí está tendo, né, e terá. Mas nós já coletamos alguns dados após as oficinas com os profissionais. Então, nós fomos até as unidades, né, as colegas foram conversar com os profissionais que fizeram parte das oficinas e a gente teve um retorno bem positivo, porque nós questionamos, né, os profissionais antes e depois, o que eles sabiam acerca do tema e as respostas realmente, algumas assim bem mais específicas, mudaram, no sentido de que eles realmente conseguiram, então, atualizar, né, aquele conceito que tinham previamente acerca do assunto. E também elogiaram muito, gostaram da forma como nós realizamos essas oficinas, porque eles puderam colocar em prática tudo isso, o que eu acho mais importante. No laboratório, eles puderam cozinhar, né, amassar os alimentos, então, e a partir disso se fez a discussão de o que estava mais adequado, o que estava inadequado, o que eu acho que é muito válido, porque tu aprende fazendo, né, a gente geralmente não esquece mais a partir dessa metodologia. Então, foi muito positivo e a gente espera que isso tenha um impacto nas famílias, né, que são as nossas principais, o nosso principal foco de cuidado aí. E, claro, na criança, né, porque a gente sabe que quando uma criança quando a introdução alimentar não é feita de forma adequada, a gente tem uma maior possibilidade do desenvolvimento aí das doenças crônicas, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, isso já na infância e depois, né? Idade adulta, enfim. Então, quando se começa esse processo de uma forma bem orientada, bem realizada da forma correta, as chances disso acontecer são bem menores. E Tainá, sobre o que conversaram lá nas oficinas? Quais foram os temas que foram abordados? Então, nas oficinas a gente começou então a explicação dos 12 passos, como eu falei, e também a gente ressaltou que ao completar a criança os 6 meses, a gente começa então o café da manhã, por exemplo, com uma fruta bem amassadinha, por exemplo, uma banana, ou a maçã, que é mais dura, que teve várias repercussões já, a gente pode amolecer ela cozinhando um pouquinho ou raspando com a colher também.
No lanche da manhã, a gente então tem a presença do leite materno em livre demanda, sempre que a criança quiser, pode ser oferecido. A água também entra aos 6 meses. E após isso, o almoço então. O almoço a gente fala então que a quantidade de 2 a 3 colheres de sopa no total desses alimentos, que eles estejam bem amassados, bem cozidos. Por exemplo, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de algum verde ou de algum legume, e também a carne também é importante. No lanche da tarde a gente oferece também, pode ser outra fruta da estação para dar uma variada, e aos 6 meses a gente ainda não começa com o jantar. Ao longo da evolução do bebê, no completar dos meses, então a gente vai salientando que os alimentos sejam menos amassados e menos picados, e aos 7 meses então a gente começa com o jantar. E Tainá, e para aquelas famílias que gostariam de não oferecer dessa forma os alimentos, né? Como é que pode oferecer o alimento mais inteiro? Como é que faz nesse momento? Sim, a gente pode oferecer o alimento mais inteiro, desde que não tenha um risco para a criança, que ela não se engasgue, que ela consiga manusear. Aos 6 meses, a criança ainda não tem uma habilidade de pinça e de agarrar muito ainda o alimento. Então, a gente ressalta que precisa ser bem amassado e bem picado. Mas com o desenvolver da criança, a gente pode fazer com que a criança comece a interagir mais com os alimentos, deixando o alimento exposto para que ela pince o alimento com a mão, leve até a boca e conheça as texturas e a quantidade também. É muito importante. Além também da gente respeitar os sinais da fome e saciedade da criança. E também ter um ambiente onde que seja agradável e não tumultuado, que ela conheça os alimentos, os sabores e se interesse cada vez mais por uma alimentação saudável. Ai, ótimo, né? Então a gente sabe o quanto é importante deixar a criança tocar nos alimentos, Sim. pegar para sentir, né, todos os cheiros, texturas, sabores, né? O Com quanto certeza. isso é importante. Então, desde aos 6 meses já dá para a criança pegar o alimento inteiro, mas também pode ir respeitando, né, cada família, cada criança, Isso. como é a preferência. E aí chegou lá no ano. Como é que tem que estar? Ainda tem que estar esses alimentos bem amassados? Como é que faz? Aí a gente já fala com que a criança já pode comer os mesmos alimentos, texturas da família. Não precisa mais, então, estar amassando os alimentos, picando, a não ser que seja, né, à vontade da família. Mas que a criança, com certeza, já vai ter, então, um pouco da dentição já evoluída e vai conseguir pegar e mastigar esse alimento e não vai correr nenhum risco de engasgo. Tem algum alimento proibido para a criança? Não, não temos nenhum alimento proibido para a criança, e sim a forma e o corte com que é oferecido à criança. E algum que a família tem que ter mais cuidado? Por exemplo, a uva, o tomate cereja, que são alimentos pequenos, por exemplo, também uvas passas, algumas cereais, algumas coisas que podem fazer com que a criança aspire. A uva a gente pode, então, ressaltar que seja cortada longitudinal e não cortada ao meio. O tomate cereja assim, também. Aqueles alimentos que já são de costume, aquela bebida láctea mais açucarada, aquele biscoitinho que que as famílias normalmente costumam oferecer. Esses alimentos são permitidos? Como eu disse, nenhum alimento... Todos os alimentos são liberados, desde que sejam alimentos saudáveis, né? Alimentos que são ultraprocessados, muito industrializados, não, a gente não aconselha. Por exemplo, o açúcar até os 2 anos de idade. A comida também feita com pouco sal, poucos temperos, na verdade, temperos naturais pode. Temperos industrializados, a gente, em nenhum momento da vida, na verdade, a gente deveria cozinhar com esses produtos, mas a gente sabe que está no mercado, né? E fica a critério de cada um. Mas refrigerante, bolachas salgadas ou até da própria maisena, isso a gente não indica. Tem lanches muito mais práticos de serem feitos também para serem oferecidos tanto em casa como fora de casa. Prof. Rosiane, para a gente finalizar, uma dica para quem está querendo começar a introdução da alimentação complementar? Paciência, né? Hoje em dia, além de paciência, a gente sabe que tem questões culturais muito fortes quando nós falamos em introdução alimentar, né? E são questões culturais, às vezes, que interferem muito nas orientações que são dadas pelos profissionais, porque os pais acabam ficando naquele, mas tem lá o vô que falou tal coisa, a avó que falou tal coisa, né?
muita informação cruzada de certa forma, e que antigamente nós sabíamos que não tinham estudos comprovando. Hoje nós já temos, né, diversos estudos mostrando o porquê que os 1000 dias da criança são tão importantes, por que a gente deve evitar o açúcar nos primeiros, né, 2 anos. Então, se tem muita informação, nós temos os guias disponíveis, né, do Ministério da Saúde na internet. Eu acho que é sempre importante buscar informação com os profissionais da saúde, conversar sobre as dúvidas, né, e o porquê que não se pode, não é só não pode, mas não é que não possa, não se deve, né? A gente sabe que trabalhamos aí com muitas questões sociais, né, enfim, de vulnerabilidade, mas quase sempre temos opções mais saudáveis a serem discutidas. Então, eu acho que paciência e informação são 2 coisas bem pertinentes. Paciência para entender que a criança, num primeiro momento, talvez ela não queira o alimento, que a gente vai ter que ofertar mais vezes, né? Então, para ver se realmente ela não vai querer aquele alimento. Tem um momento que ela não vai querer comer, depois oferece aquele alimento em outro horário, talvez ela vai querer brincar um pouco, e aí depois ela vai querer comer. Então, tem que ter muita paciência e também muita informação. Acho que essas 2 coisas juntas, elas fazem bastante diferença. Então, gente, como nós vimos, né, é um assunto que repercute nas famílias, gera muitas dúvidas, né? Então, que legal que os profissionais aqui da cidade já conseguem, né, ter esse conhecimento mais recente. Tomara que as famílias também, né, consigam aplicar tudo isso, né, no seu dia a dia. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Muito obrigada. E por hoje ficamos aqui, né, com mais esse Saúde em Foco. Então, não percam os próximos programas.